Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, nós estamos iniciando mais um test drive. Estamos agora cruzando o mundo, indo para o Japão. Eu estou guiando inicialmente um Honda HR-V Touring. E este carro vai ser analisado pela nossa equipe, mais precisamente pelo Guilherme Roquette, que vai fazer uma cirurgia nele, para mostrar por que os carros japoneses, como este Honda, são tão queridos no mercado. Mas isso só vai acontecer depois da vinheta. É o segundo Honda HR-V que vem aqui para o teste do Veículos e Velocidade. O primeiro foi o EXL na versão com o motor aspirado. Agora a gente está recebendo a versão Touring, que é exatamente a versão topo de linha e também com o motor 1.5 turbo. Será que tem diferença? Na outra vez a gente entendeu que o 1.5 já dava conta do recado. E aqui, será que ele sobra? Será que ele é de fato eficiente? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. Como a diferença principal dos dois carros está aqui embaixo do capô, nesse vídeo a gente vai começar diferente. Em vez de falar da questão externa primeiro, a gente vai começar abrindo o capô desse carro para explorar um pouco desse motor 1.5 turbo. Encaixei agora aqui e a gente então tem aqui um propulsor que é de 4 cilindros e que tem então injeção direta de combustível. O que significa isso? Que o combustível acaba caindo direto lá dentro da câmara de combustão. Tem mais coisas sobre esse motor aqui. Ele também tem um sistema de pré-aquecimento do próprio combustível para permitir, por exemplo, partidas a frio com etanol a temperaturas abaixo de 5 graus e com isso ele dispensa o tanquinho de partida a frio. A gente está falando então desse 1.5 VTEC Turboflex que gera 177 cavalos de potência e o torque a gente tem 24,5 kgfm metro de torque. Dá para a gente olhar um pouquinho mais de perto aqui para esse propulsor, exatamente para poder entender que aqui a gente tem então um bloco totalmente em alumínio. E com isso a gente tem outras situações aqui. O sistema VTEC ele varia a amplitude e também a duração do sistema de abertura das válvulas, exatamente para poder acompanhar a tocada do motorista. Se ela estiver demandando mais potência, por exemplo, se o motorista estiver demandando mais potência, ele vai abrir válvulas por mais tempo, vai injetar mais mistura e aí a gente vai ter mais queima. Um outro sistema é o VTC, que avança ou retarda a sincronização tanto no comando de admissão quanto no comando de escape. E com tudo isso, a gente tem dois sistemas aí trabalhando para que o carro possa ficar mais econômico ou possa entregar mais potência caso seja essa a necessidade. E a gente tem aqui também um comando de válvulas que é acionado por corrente. Dito tudo isso sobre esse motor, efetivamente aqui a gente tem um conjunto propulsor moderno, por exemplo, que está em sintonia com a tendência de mercado de ter tamanhos menores sobrealimentados com turbo, ao contrário do antigo 1.8 que a gente tinha antes. Agora, se a performance desse carro no modo esporte é de fato totalmente esportiva, como a gente esperaria de um Honda Civic, por exemplo, bom, aí é melhor a gente andar com ele para poder avaliar. Acoplado a esse motor, a gente tem então um câmbio CVT, que é aquele câmbio que não tem marchas reais. Ele é um câmbio do tipo continuamente variável. E é exatamente por isso então em que ele faz a simulação de 7 marchas por meio de pedal shifts que a gente tem aqui no volante. Como eu falei, a gente vai ver um pouco mais dessa performance quando for dirigir o carro. Mas agora a gente pode começar olhando um pouco para a frente desse modelo e é por isso que eu já acionei aqui os faróis dele para a gente poder conversar um pouco a respeito. Mas o principal destaque na frente, além do conjunto óptico, que o farol principal é comum a toda a linha, está aqui na parte da grade com esses elementos em 3D. Não é aquela grade com filetes horizontais que está presente lá nas outras versões. E tem um outro destaque, aqui embaixo a gente tem uma saia, olha só,
com mais protuberância, ela é realmente um defletor mais saliente e que inspira um pouco mais de esportividade nessa posição inferior aqui do para-choque. Claro, precisa cuidar um pouco mais porque ela vai um pouquinho mais para frente, mas nada tão diferente do que quando a gente compara com a versão EXL. Conjunto óptico de todos os Honda HR-V, eles são com elementos em LED. Então, olha só, tem todo o bloco principal aqui em LED. E aí aqui eu tenho o seguinte, eu tenho aqui a condição do DRL acionado e quando eu faço a alternância aqui para a lanterna, ele diminui a intensidade. Nas versões EXL, Advance e Touring, a gente tem aqui também o farol de neblina na parte inferior do para-choque, que é composto apenas por esse filete em LED, mas é sim um farol de neblina, não é DRL. E aí eu tenho também o farol baixo e o farol alto, que acaba ficando no centro do projetor. No HR-V, a proposta de desenho da própria Honda ficou muito em cima do estilo, com essa linha de cintura do carro mais alta. Então, olha só, o espaço aqui das janelas ele é um pouco menor. E os espelhos retrovisores, que agora ficaram rebatidos, mas que eu posso destravar a porta e eu vou mostrar isso depois, eles estão aqui na base da porta do carro e não aqui na coluna. Com isso, a gente tem uma melhor visibilidade na hora de fazer acessos em esquina. Eu vou falar mais sobre isso quando estiver dirigindo. Agora é hora da gente falar da roda desse modelo aqui. A gente tem aqui então um desenho diferente, ainda que seja também um aro 17. Os outros modelos também têm aro 17, mas o desenho é aquele estilo, uma estrela de 6 pontas. Aqui a gente tem 5 raios, face diamantada. Nos outros modelos, a gente só tem uma alternância de pintura entre as versões do carro. Aqui, na versão Touring, essa roda ela é exclusiva. Tem outro detalhe que a gente pode perceber aqui no desenho do carro, é o caimento bem suave da tampa traseira. Isso a Honda preservou nessa nova geração do HR-V. E aqui em cima, uma antena do tipo barbatana. Agora, a gente não vê nesse carro barras no teto. E na outra versão também nós não vimos, faz parte do estilo deste Honda. E a gente tem também aqui a própria maçaneta escondida nesta porção, exatamente no final aqui da porta. A gente tem um desenho nesse carro bastante característico, um estilo próprio do Honda HR-V e que deixa ele exatamente com uma marca e se torna um carro mais peculiar. É legal. Na parte traseira, o elemento que mais se destaca é a própria lanterna do carro, exatamente porque ela vai de uma ponta a outra. Se concentra mais aqui, a gente já está vendo aqui a iluminação de lanterna, mas ela se estende nesse filete aqui de uma ponta a outra do carro. A diferença da versão Touring é que esta lanterna aqui, ela é fumê, então ela tem esse conjunto claro aqui, claro escurecido, né? Mas não é aquele tom âmbar, aquele tom avermelhado. Fora isso, a gente tem um carro com superfícies mais planas, não tem tanto desenho. Claro, temos um recorte aqui da placa, mas a gente tem um carro com uma ideia de ser mais simplificado, não é aquela coisa tão rebuscada. E a gente tem ainda aqui, olha só, condição para abrir o porta-malas, câmera de ré e o sensor de estacionamento traseiro. Só que como a gente está falando da versão mais completa do HR-V, a gente tem aqui na versão Touring o sistema de abertura do porta-malas com o pé. Então ele tem um sensor de pé em que eu apenas passando o pé embaixo, fazendo essa movimentação de chute, ele já abre a tampa e com isso a gente já pode ver um pouco daquilo que a gente tem aqui. Quando a gente percebe que essa tampa ela tem um caimento mais suave, facilita também para a gente colocar e tirar as bagagens, porque se a tampa fosse simplesmente reta, a gente teria que entrar no porta-malas. Aqui não, aqui o acesso pode ser feito em parte também por cima deste compartimento. A gente está falando de um bagageiro então com 354 litros de capacidade, luz de LED num lado, no outro também, ganchinho aqui para que a gente possa pendurar sacola, e eu gosto de puxar um pouquinho o gancho para ver que este aqui é bem firme. Nas laterais também tem mais compartimentos e aqui embaixo tem o step. Mas no entorno do step eu até posso utilizar para guardar mais algum objeto caso a gente fique aqui com menos espaço. Os recursos de bagageiro desse carro não param por aí porque tem o Magic Seat que nós vamos falar depois. Para fechar o compartimento,
apenas um botão aqui, e quando a gente se afasta do porta-malas, o carro já entende que está liberado o espaço, ele pode baixar a tampa de forma automática. Esse conforto aqui só a versão Touring tem. Na parte interna, a gente tem, olha, uma surpresa bem interessante quando a gente se depara com este Honda HR-V. Primeiro, material das portas aqui nessa parte superior, ele é sim macio, é suave ao toque. Aqui a gente já encontra um material que ele é um revestimento aqui, bem interessante, mais um friso, e onde a gente apoia o braço, ele é também suave ao toque. E aí com isso a gente tem aqui um painel e um acabamento com esta linha em cor contrastante. Agora, aqui não tem nada suave ao toque. Tudo é plástico rígido. Ainda que não pareça e que basta você tocar aqui, você imagine que você vai ter um material suave ao toque? Não. Então, na porta a gente tem sim um material fofinho, mas aqui e no restante do painel, todo ele é em plástico. Em compensação, os bancos desse carro, eles têm um belíssimo couro nesse tom claro. A gente tem aqui bom apoio na lateral e quando estiver dirigindo dá até para explorar um pouquinho mais, porque a própria engenharia do banco ela faz com que você fique sentado na posição correta por mais tempo. E olha, mais materiais de boa qualidade a gente tem nesse carro. Aqui ó, o volante elétrico forrado em couro, com apliques nesse tom preto piano. E agora a gente pode olhar um pouco para o cluster desse carro, que é aquela tela que tem um instrumento analógico e o outro lado ele é um espaço que é digital. Então a gente olhando assim, nem parece, né, que tem algum ponteiro que é digital nesse carro. Mas no momento em que eu clico aqui no botão, e aí eu estou utilizando esses comandos aqui, a gente já percebe aqui que ele tem essa porção do lado esquerdo digital. E aí eu tenho aqui tacômetro, tenho também informações de consumo e alcance em trip A ou B, tenho também aqui velocidade e tempo de percurso, como se fosse um odômetro parcial, tenho ainda aqui questões do áudio, celular quando eu estiver pareado, orientações da navegação quando a gente estiver com o celular pareado também, o afivelamento dos cintos de segurança, esse alerta inclusive ele dá cada vez que você dá a partida, manutenção do carro, programação para manutenção do carro, tenho aqui também os alertas de assistência, mas esses alertas vão para a parte central depois quando a gente estiver utilizando e a gente vai ver isso. Posso fazer aqui configurações do carro, tenho aqui ó, a condição de mexer em assistência ao condutor, enfim, configurações do próprio painel, personalizações, daqui o que eu quero ver, o que eu não quero ver neste painel aqui, e aqui o menu das advertências, né? Quando a gente tiver alguma anomalia no carro, ele vai nos mostrar aqui. E aí com isso a gente volta para o início deste painel aqui. Bom, é um painel que tem números simples, mas grandes, desenho de ponteiro também, um desenho simples, não tem nada muito sofisticado. Agora, essencialmente, a gente tem um painel, primeiro, muito bonito, porque é exatamente o desenho do menos é mais, né? Quando a gente tem menos poluição visual e apenas a informação, tem números grandes, então isso faz diferença para pessoas até de mais idade ou que tem mais problema para enxergar, aqui os números são grandes. E também a gente repete essa feita aqui na tela multimídia. Antes da gente mostrar e enfocar nela, eu quero dizer que na hora do pareamento, esta foi uma das telas mais rápidas que já apareceu aqui no Veículos e Velocidade. Bastou eu programar aqui, identificar a tela, dar o OK no meu celular e simples, ele já acessou aqui o meu CarPlay e foi muito rápido. E cada vez que eu entro, eu venho de novo. Agora, se foi rápido assim, da tela e da qualidade a gente não pode dizer muita coisa. Parece um material aftermarket, este fundo aqui não combina com o preto e branco aqui do painel, então a gente tem uma coisa que destoa muito de um tom de outro. E aqui então eu tenho funções do próprio rádio, estou aqui com emissoras aqui já programadas, conexão USB, o áudio por Bluetooth, que daí seria ali no meu CarPlay,
Tenho aqui também as conexões com telefones. Se fosse um Android, eu acessaria por aqui. O meu CarPlay, ele está aqui, né? Então a gente tem aqui todas as funções do próprio Apple CarPlay que a gente já tem, né, no padrão, e o acesso aqui para a mídia de novo. E posso fazer aqui então ajustes tanto da tela quanto alguns ajustes do carro. Olha só como ela responde rápido, né? Então, o que ela tem de desarmoniosa com o painel, ela também tem de eficiente, né? Porque consegue ser um carro que tem um desenho mais rápido. Bom, e aí com isso eu tenho aqui configurações do áudio, eu posso voltar aqui para a mesma tela para falar do Bluetooth, lista de dispositivos, posso fazer aqui configurações de brilho nesta tela, e aí tenho condições aqui, ó, de voltar para relógio, configurações da própria câmera de ré, quando a gente quiser fazer a utilização. Tenho aqui também o próprio Lane Watch, né, para que ele exiba com a seta, né, quando a gente dá a seta, ela vai exibir ali uma câmera, né, no lado direito, né? Então quando a gente estiver fazendo uma conversão, isso a gente vai ver depois dirigindo, ela vai exibir aquela câmera que está embaixo do retrovisor do carro. E aí tem outras configurações aqui do carro, software, enfim. Botões físicos para home, volta e também aqui para questões de volume, isso é bastante importante. É uma tela que tem funções padrão, não é algo tão sofisticado, que ela é rápida, agora podia ter um redesenho para combinar com o painel. Seguindo nos equipamentos que esse carro aqui tem, ele tem bastante coisa. Primeira coisa que a gente já pode falar é o próprio ar-condicionado. É um ar-condicionado digital e automático de dupla zona, então eu posso programar aqui temperaturas diferentes para cada um dos lados do carro, ou então fazer a sincronização. Tenho aqui também, nessa versão topo, um carregador de telefone celular por indução. Basta que eu posicione ele aqui para logo em seguida ele já vai iniciar o carregamento, como começou agora. Nesta porção central aqui eu tenho as mudanças da função do Drive Mode, e a gente vai ver isso depois dirigindo. Controle de descida, freio de mão elétrico, tá? E aqui também o Brake Hold, para que eu possa, quando tiver com o carro parado no semáforo, ele já manter o freio acionado e eu não precisar ficar pisando no freio. Mais um espaço aqui, não é muito fundo, mas a gente tem sim mais um espaço de porta-objetos. O material aqui suave ao toque, onde a gente apoia o braço, então isso é bom. 2 porta-copos. Fora isso, o que mais que a gente tem aqui dentro desse carro? Eu tenho o próprio banco do motorista com as regulagens aqui elétricas, e aqui eu posso regular aqui, ó, as minhas pernas, ou também posso regular a altura do banco. Tenho para baixar aqui também, ou aqui o próprio encosto. Então a gente tem nessa versão Touring o banco elétrico para o motorista e também o sensor de chuva, que a gente pode fazer o seguinte, ó, quando eu baixo aqui, eu posso regular a intermitência desse sensor. Para sair do carro, tem coisas que são interessantes, mas aí depende do ponto de vista. Primeiro, o carro não é muito alto, então é fácil de eu alcançar o chão. E quando eu esbarro com a minha perna aqui nessa parte do carro, ela não está suja. Por quê? Porque a porta, ela vem até, olha só, a parte bem embaixo do carro. Então, de certa forma, a porta fecha esse espaço aqui. Isso é bom porque a gente não esbarra com a roupa em algum local que possa estar sujo. No entanto, tem um problema. Como a porta vai até a parte mais de baixo, olha só, ela tem pouca abertura, ou pouca altura, melhor dizendo, do solo. Com isso, se você vai abrir a porta tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, próximo de uma calçada, você vai precisar tomar cuidado, porque ela pode esbarrar. E isso sim vai provocar talvez um dano maior do que simplesmente você sujar a sua roupa. Agora, aqui na parte de trás é onde a gente quer fazer o acesso. De novo, aqui a porta também corta lá embaixo. Eu vou entrar no carro agora, exatamente para a gente poder analisar um pouco desse latifúndio de espaço que é os carros da Honda e que tem sido aqui o HR-V. Primeiro, tem um porta-revistas aqui nos dois lados do banco da frente, bancos em tom claro nesta versão mais completa, o apoio aqui de braço suave ao toque. No mais aqui a gente tem plástico, mas olha, é um plástico de muito boa qualidade. E fora isso aqui no banco, eu tenho situações em que o couro microperfurado, ele tem um rebaixo,
Então é exatamente por isso, olha só, que a gente consegue ficar bem acomodado aqui. Tem um rebaixo, aqui no encosto também tem. Então a gente fica muito bem instalado e não é um banco duro. Saídas de ar-condicionado aqui atrás, conexões USB ali para carregamento dos dispositivos a gente também tem nessa parte de trás do carro. E olha, uma movimentação de pés excelente, em que a gente consegue tanto passar aqui de um lado para outro. Olha o espaço que tem aqui no túnel central, que é baixo. Uma movimentação de pés excelente, muito espaço inclusive para que a gente possa fazer o acesso ao carro. E na hora de sair, a gente já vê que a altura dele em relação ao solo facilita bastante esse processo. Agora, tem um detalhe embaixo desse banco traseiro aqui. Eu estou falando do Magic Seat e a gente vai olhar por esse lado enquanto eu vou lá no outro lado para poder fazer a movimentação de bancos. O que acontece nos carros da Honda? O tanque de combustível ele fica instalado sob os bancos dianteiros, tanto que a gente vê aqui, ó, que tem uma rampa, né? Ele sobe um pouco. E aí com isso eu consigo uma modularidade aqui nos bancos desse carro, simplesmente baixando e ficando com um porta-malas totalmente plano, e aí eu tenho condição para objetos mais longos, ou eu tenho outra opção em que eu consigo aqui levantar o assento do carro, olha só, e aí vou baixar aqui e ele vai então me permitir que a gente possa fazer o carregamento de objetos mais altos. Olha só a quantidade de espaço que a gente fica quando a gente está com o Magic Seat acionado. É muito espaço mesmo que a gente tem de disponibilidade aqui nesse carro. E não é só no lado do passageiro, a gente pode fazer isso também no próprio lado do motorista, e é o que eu vou fazer agora com esta movimentação. Olha só, eu consigo levantar aqui o assento e a gente pode já perceber aqui a quantidade de espaço que a gente pode obter quando precisar fazer uso do carro. Esse sistema, o Magic Seat, até o momento, né, é uma exclusividade dos carros da Honda. A chave desse Honda, então, ela é deste tipo aqui, uma chave presencial com comandos de abertura da porta e também do próprio porta-malas. Então, quando a gente fecha a porta, eu posso ou utilizar a chave para trancar, ou se eu não quiser, eu tenho esse sensor aqui na maçaneta, em que ele faz o travamento do carro e o rebatimento dos espelhos retrovisores. Para abrir também tenho botões na chave, mas eu posso fazer isso com a chave no bolso. E aí aqui a gente não tem aquele botão que nós já vimos em carros da Chevrolet, por exemplo, mas basta eu colocar minha mão aqui atrás que ela já tem esse sensor na parte de trás da maçaneta. Isso facilita bastante para que a gente possa utilizar o carro em condições em que basta você chegar próximo para que, e já colocar a mão na maçaneta para fazer a movimentação de abrir, que instantes antes ele vai fazer a abertura. E tem um outro botão que é o botão para abrir o porta-malas. Ele basta pressionar e segurar e ele já inicia a fazer a abertura do compartimento. O mesmo botão que abre também pode fechar o compartimento do porta-malas, segurando ele mais um pouco e ele já inicia então o fechamento da tampa. Como eu disse, a abertura elétrica e automática do porta-malas só tem nesta versão Touring. Antes da gente dirigir, uns detalhes sobre a construção desse carro, e é por isso que eu estou me aproximando aqui da dianteira, para a gente falar que a suspensão dianteira ela é do tipo independente e os freios eles são a disco ventilado. Lá atrás, os freios também são a disco sólido, mas sim são freios a disco que tem uma frenagem com mais qualidade. A suspensão aqui atrás ela é com eixo de torção. Dito tudo isso, agora a gente pode dirigir. Começamos o percurso saindo da garagem, mas antes uma olhadinha na câmera de ré. Eu tenho uma alternativa com mais ângulo, outra um pouco mais fechada e a outra que me mostra exatamente a porção atrás do carro, caso eu fosse fazer um engate de veículo. Tirando aqui a ré, então olha só, essa saída de garagem ela não é tão intensa quanto se a gente estivesse falando de outras, mas mostra que o carro ele é um pouco mais baixo, então a gente precisa cuidar um pouco do HR-V nessa condição, saindo de rampas de garagem, fazendo algum tipo de acesso.
Agora, na rua de paralelepípedo, a gente percebe que a suspensão e os pneus de aro 17 cumprem com o seu papel. Não transmitem muita imperfeição para cá, claro, a não ser quando tem buraco. Quando tem essa ondulação mais intensa, a gente aí sim vai sentir um pouco mais, porque a calibração da suspensão ela tem um dedo de esportividade, embora a maior parte seja para o conforto, né? Apenas em situações mais intensas a gente vai ter uma situação que copia para cá. Agora olha aqui, ó, a pedra é irregular, ó, mas ainda assim eu consigo transpor ela e passar mesmo em velocidade mais alta, apenas ouvindo a vibração, mas sem ficar sentindo o impacto aqui dentro. E agora, este carro ele também tem um volante com regulagem tanto na altura quanto em profundidade, então, né, é um conforto, além das regulagens que eu já falei aqui do banco do motorista. Então a gente tem aqui um carro que a gente consegue se ajustar bem dentro do carro. Por exemplo, ó, eu quero baixar ele um pouquinho agora na altura, ó, e já consigo fazer isso aqui quando eu estiver posicionado aqui no banco do carro. E aí o cluster também de fácil visualização. Detalhes que são interessantes ó, o alinhamento do volante não é exatamente centralizado. Olha só, o meu nariz aqui ele não está bem na reta do símbolo da Honda, então o volante está mais deslocado para a direita. Acesso fácil aqui para comandos de seta, faróis e também limpador. Não preciso esticar meu braço para chegar no comando do ar-condicionado, nem na mídia, tá tudo perto e fácil. Só se eu quisesse colocar o meu celular aqui para carregar no carregador por indução. E também outra coisa que é legal, a visibilidade desse carro é muito boa, porque os espelhos retrovisores eles são grandes e o fato deles estarem recuados facilita daqui a pouco quando a gente for fazer a virada da esquina, mas o tamanho deles consegue nos dar uma boa dimensão do trânsito que está aqui na nossa volta. Então é legal quando a gente tem um espelho que chama mais atenção, né? Que é um espelho de maior dimensão. E quando eu quero, por exemplo, olha só, dar a seta para a direita, ele já aciona aqui o Lane Watch. Por que para a direita, né? Sempre porque eu estou nesta posição e vou fazer então a seta, ó. Aquela câmera que está embaixo do espelho retrovisor da direita, ela já aciona aqui na mídia. E o fato do espelho retrovisor, e a gente pode olhar ali agora, ser recuado, não está lá na base, ele facilita muito a minha visibilidade quando eu quero, por exemplo, ó, fazer um acesso em uma via. Porque com aquele espaço ali e esse espaço aqui, que a gente consegue ver com mais clareza, a gente consegue não ter um obstáculo na nossa visão. O espelho não nos atrapalha tanto. Então a gente tem mais visibilidade, consegue ficar mais seguro para fazer esse tipo de acesso. Agora, por exemplo, eu quero fazer a conversão à esquerda. E ó, quando eu olho e corro meu olho aqui, claro que a rua está mais para cá, mas só no correr o olho eu já não perco tanto a minha área de visão. E é por isso agora que eu vou fazer o seguinte. A gente vai para o teste de aclive e eu vou fazer aqui em dois modos. Vou iniciar a subida no modo econômico e depois vou passar para o modo mais esportivo. Então agora a gente está a 40 km por hora, ele está mantendo a velocidade, não está baixando, só o câmbio CVT subindo. Pressionei fundo, retoma bem. Olha, e eu estou no modo econômico, hein? Modo esporte agora, ronca mais. Depois que o turbo enche, ele anda muito, olha, tive até que frear aqui pra gente poder maneirar um pouco aqui a velocidade. O que aconteceu nesse aclive aqui? O que deu para a gente poder perceber? Já no modo econômico, o carro entrega muito. E quando a gente vai para o modo esportivo, aí sim ele nos deixa o carro com um pouco mais de disposição. Foi tanta diferença assim? Por enquanto, eu não notei tanto assim, mas já dá para perceber que ele consegue fazer essa alternância. Agora eu quero fazer o acesso na via, não vem carro, até o milagre não está vindo carro, olha só. Mas caso viesse e eu quisesse fazer o acesso na via movimentada, um toque de leve no acelerador e o carro já consegue nos responder, já nos dá tudo que a gente precisa. E olha que eu voltei aqui para o modo econômico. Então, efetivamente, a gente tem mais agilidade aqui do que quando a gente fala do HR-V com o motor 1.5 aspirado, né? O carro responde de uma maneira mais imediata, claro, mérito do turbo que está aqui embaixo do capô.
E quando a gente está andando em velocidade de cruzeiro, o casamento do câmbio CVT com o motor é muito legal, porque aqui a 50 km por hora ele anda com o giro abaixo das 1.500 rotações. E o carro anda sempre bastante solto. Eu mal e mal vou tocando o meu pé no acelerador, não preciso, por exemplo, acelerar muito fundo para que o carro desenvolva. E a prioridade de um continuamente variável é ele sempre rodar com o menor giro possível. Então aqui, ó, mantendo 50 para 60 km por hora, continua aqui em 1.500 rotações. E isso tudo utilizando o modo econômico. Ó. Agora que o carro vai diminuir, ó, eu tiro o meu pé, ainda assim o carro continua rolando na inércia. E só quando eu preciso de fato frear, né, reduzir a velocidade, é que eu preciso, né, eu vou interagir aqui com o pedal colocando o pé no freio. Vou aproveitar que os carros vão arrancar e eu vou arrancar no modo econômico desse semáforo, fazendo uma aceleração gradual. Não tem muito espaço, mas já deu para perceber aqui que do 0 aos 40 km por hora ele foi assim bem rápido. E de uma maneira bem gradual, né? Eu não acelerei para a gente ter performance, eu acelerei naturalmente como a gente faria em qualquer situação de trânsito e o carro respondeu. Ainda quero voltar na questão da visibilidade para falar de uma peculiaridade que o Honda HR-V tem. O para-brisa, né, mais inclinado, os vidros mais estreitos, os espelhos mais recuados, tudo isso nos dão uma impressão de um desenho, de um estilo próprio para o HR-V. É um carro que, tal como o Renegade, tem uma identidade própria quando a gente anda nele. E a gente está se aproximando agora da via elevada. Eu vou tentar passar com velocidade um pouco mais alta, é por isso que eu quero ir bem para a direita. Vou passar a 50 por hora. Olha, dessa vez eu consegui sentir um soco mais na suspensão, mas óbvio que eu exigi muito do carro e a gente pôde notar, né, uma batida um pouco maior. Ninguém vai passar 50 km por hora nesse tipo de situação, né? E aí a gente já pode ver um esterçamento mais forte da suspensão aqui. Mas a ideia é a gente poder avaliar o limite. Agora eu vou fazer diferente, ó. Eu vou passar na lombada a 30, 40 km por hora. Agora sim, agora passou longe ainda, né, de um esterçamento total, não deu tanto ruído e 40 km por hora, insisto, né, não é velocidade para a gente passar em lombada. O que a gente quer ver aqui é qual o limite do carro. E com essas velocidades em que eu passei nesses obstáculos aqui, dá para perceber claramente que a suspensão tem bastante curso, que a suspensão consegue passar e aceitar isso de uma maneira mais confortável. O que eu percebi da suspensão aqui do HR-V nesses dias que eu estou andando com ele é que ele às vezes passa e dá uma certa balançada, né? Ela é uma suspensão que tem um pouco mais, né, de oscilação. Quando eu imaginava que ia pegar um Honda Turbo, né, nessa versão mais top de linha, com uma proposta de desempenho, eu imaginava uma suspensão mais firme aqui, mas isso não se confirmou. Andando aqui dentro da cidade, tem um outro sistema que a gente pode utilizar, que é o Hold, para que eu não precise ficar com o pé no freio quando eu parar no semáforo. E é o que vai acontecer agora. Ele aparece um LED ali no painel, indicando que o sistema Brake Hold está ativo, e aí com isso eu paro no semáforo, posso tirar o meu pé aqui do pedal do freio, que o carro não vai andar. Então é um conforto também que a gente tem a mais. O que falta aqui neste carro é um sistema de alerta de ponto cego, que não tem ali nos espelhos retrovisores, e concorrentes como o próprio Jeep Compass já tem esse sistema. Ele tenta compensar com essa função aqui, por exemplo, né, do Lane Watch, mas efetivamente o alerta para os dois espelhos a gente não tem. Antes da gente ir para a estrada, vamos ver um pouco do consumo de combustível que a gente está tendo aqui. Eu estou rodando com esse carro desde ontem aqui em Porto Alegre. Eu rodei agora exatos 72 quilômetros só nesse percurso urbano, só dentro da cidade, e estou com um consumo médio de 10,1 km com litro. Mas isso agora, em que esse carro ficou mais tempo ligado, com ar-condicionado ligado, parado, para a gente poder fazer as imagens. Então, a gente pode dizer que num trânsito bem intenso, ele ficaria em 10,1 km com litro. Mas a notícia boa é que quando a gente tem condições mais tranquilas de trânsito, a gente consegue fazer 11,5 até quase 12 km com litro dentro da cidade com esse Honda. As médias dele são bem boas.
Hora da gente então dirigir o HR-V na estrada. Comportamento aquele que a gente via do câmbio do tipo continuamente variável, manter os giros mais baixos aqui no plano, a 70 ou até 80 km por hora, volta, né, a se repetir. O carro consegue desenvolver. Quando chegou na velocidade de cruzeiro, o carro já volta então para um desempenho de um giro bem mais baixo. Aqui, por exemplo, 1.600 rotações nessas velocidades constantes aqui de 80 km por hora. E aqui a gente pode começar a analisar um pouco mais desse carro já nesse comportamento de rodovia. Primeiro, um carro que tem uma suspensão firme na medida certa para que a gente possa utilizá-lo dentro da cidade. É um carro em que a gente tem um acerto dinâmico de uma condição bem equilibrada entre esportividade e também uma condição de conforto, né? Um carro com um desempenho que está dentro daquele que a gente espera. Uma coisa que é legal ainda aqui, né, que a gente repete, é a visibilidade. O carro mantém essa questão da gente ter espelhos grandes, da gente ter um bom posicionamento e um vidro bem escalonado. Ainda que o vidro não seja alto, a gente tem sim boa visibilidade aqui dentro desse Honda. E coisas então interessantes que a gente já pode começar a experimentar aqui são as assistências, né? Esse carro tem um pacote completo de assistências que a Honda chama de Honda Sensing. A gente já viu elas funcionando lá na versão XL. Primeiro eu estou falando do próprio controle de cruzeiro. Então a gente tem aqui um controle de cruzeiro tradicional, preseto aqui a velocidade, 82 km por hora, e ele vai então aqui, ó, vou fazer ele andar a 90 km por hora agora. Então já está mantendo aqui a velocidade, né, dos 90 km por hora. Mas esse controle de cruzeiro, ele é um controle de cruzeiro adaptativo, ou seja, eu programei agora e posso fazer com que o carro ande a 100 km por hora. Está programado agora para andar a 100 km por hora. No entanto, a van que está vindo aqui na minha frente está andando entre 70 e 80 km por hora. O HR-V não vai avançar dos 80 km por hora, a menos que aconteça o que está acontecendo agora, em que ele consegue encontrar uma pista mais livre e aí sim ele vai desenvolvendo. Mas ainda assim, ó, programado para andar a 100, mas sempre mantendo a distância, né, equilibrada do carro da frente. E eu posso programar também essa distância, se eu quero mais espaço ou menos espaço, o carro vai fazendo acelerações e reduções de velocidade, tudo isso de maneira automática. Outra coisa que esse carro tem é o sensor de manutenção de faixa, e aí eu vou acionar por esse outro botão aqui. Ele já está lendo as faixas, porque ela tornou ali o ícone então já de outra cor que não o branco. E quando o carro estiver comendo uma faixa, ó, ele automaticamente me traz para o outro lado. E agora vai parar, está parado o trânsito. Olha só, vamos ver até onde é que ele vai. Se ele vai mandar eu parar em algum momento. Estou sem as mãos e sem os pés, controlando o carro aqui só pelo assistente. Ó. Agora eu segurei no volante, porque realmente o trânsito está parado aqui na rodovia. E ainda assim ele está no assistente. Sigo a 20 km por hora. Vamos ver se ele vai parar até o fim. Essa é a nossa ideia aqui, poder analisar. Baixou 12, 11, não parou o trânsito. Ó, ele vai mantendo aqui o espaço que eu programei e também as velocidades. Neste tipo de condição, com um trânsito bastante intenso, mesmo em rodovia, mas que ele está andando devagar, mas ainda assim andando, não está parado totalmente, é legal quando a gente pode utilizar esse sistema do controle de cruzeiro adaptativo. Eu programei aqui uma distância intermediária do carro que está andando na nossa frente, esse Ford Fusion aqui, e o carro está fazendo acelerações e reduções, mantendo essa distância que eu considero segura do carro da frente. Eu não estou pisando nem no freio, nem no acelerador, e o carro está fazendo tudo isso sozinho. Para quem dirige em trânsito lento, ou para quem enfrenta essas condições aqui todo dia, é um conforto, porque basta programar aqui o piloto automático adaptativo e deixar o carro fazendo tudo sozinho. Agora, o sistema de manutenção do carro em faixa, esse sim, ele não fica habilitado quando a gente está andando em baixas velocidades. Você tem que estar em velocidades mais altas para que ele possa então transformar ali no centro do painel. A gente até pode aproximar ali, ó, bem no centro ali onde está o outro carrinho. Percebemos que essas faixas elas estão em branco, mas
Quando elas estiverem apenas com cor ali, é que a gente vai ter o sistema de manutenção do carro em faixa ativado. Então, nessas velocidades mais baixas ele não opera. Outra coisa que se destaca aqui dentro é o silêncio a bordo. Não se escuta muita coisa da rua, eu diria para vocês que quase nada. Então a gente tem um bom isolamento acústico, mesmo quando passa uma moto pela nossa lateral. E se você estiver escutando música nessa condição, também você tem uma boa qualidade sonora aqui na mídia. Eu não falei isso quando eu estava falando da mídia, mas a gente tem bons graves, bons médios, então tem um som bastante equilibrado aqui dentro desse carro, em que a gente consegue escutar música alta até com um pouco de batida. Então ponto, né? E a gente já viu isso em outros carros da Honda, mas ponto para a Honda por adotar sons de boa qualidade ou com boa potência, né? Que a gente pode utilizar mais alto quando a gente gosta. Depois dos 70 km por hora, então o sistema de assistente de manutenção de faixa ele volta a operar, e aí a gente já pode olhar de novo aqui no painel, olha só que o carro ele tá com as faixinhas ali nesse tom mais esverdeado ou amarelo, enfim, o daltônico não sabe diferenciar uma da outra. Mas aí o que acontece? Olha só, deixa eu tirar aqui do controle de cruzeiro adaptativo para que a gente possa fazer essa situação, ó. Eu vou deixar o carro comer um pouco mais aqui a faixa da direita, ó, e ele já joga de novo para o centro. E assim ele consegue manter o carro, né, mais alinhado com o centro da faixa. O outro assistente é o alerta de frenagem. Eu vou avançar agora contra esse caminhão para que a gente possa ver em que momento ele vai dar o alerta. Percebemos que ele deu o alerta sonoro aqui e também o alerta visual aqui no painel quando piscou um alerta vermelho. Agora, o fato é o seguinte, podia ser um alerta um pouco mais forte, um pouco mais intenso, para chamar mais a atenção do motorista. Agora a gente vai experimentar um pouco do comportamento em curva desse Honda HR-V. Eu vou fazer esse acesso aqui, né, para a gente poder fazer o retorno numa velocidade um pouco mais elevada. Vou entrar aqui a 60 km por hora, vou acelerar e a gente vai ver um pouco do carro. Olha, oscila pouco, claro, vem a força G, mas ele não inclina tanto a carroceria, gostei disso, não inclina tanto a carroceria, uma bitocada no freio agora só para ele poder diminuir um pouco. O carro se comporta muito bem, hein? Se comporta bem, eu gostei, achei que a suspensão deixa ele firme, não faz o carro inclinar, obedece na trajetória, não tira, né? não deixa o carro oscilando. Eu achei que o comportamento dele foi bom, se saiu bem. E também, assim, nem dava para esperar muito diferente disso, né? Estamos falando aqui de um Honda, de um carro de porte médio já, então é realmente o que a gente podia esperar efetivamente de um carro como esse aqui. Agora a ideia é fazer o acesso na rodovia, então eu vou tentar sair de trás desse caminhão que está na nossa frente e vou pisar fundo. Só que eu vou fazer isso no modo econômico, né, para que a gente possa ver exatamente o mínimo que o carro já vai nos entregar. Olha só, muito bom, muito boa retomada dos 60 km por hora para adiante, conseguimos já inclusive ultrapassar o caminhão. Olha, o carro faz uma retomada muito boa, muito assertivo, desempenho, entrega na hora a potência do turbo, né? Todo aquele torque que a gente viu quando eu estava falando lá do motor no início do vídeo, aqui a gente percebe muito dessa entrega. O carro consegue fazer esse desempenho, consegue entregar esse desempenho de uma maneira muito competente. A gente experimenta também os modos de condução desse carro. Como o trânsito está bastante intenso, eu não vou reduzir muito, eu vou fazer dos 70 até os 100 km por hora. Vou começar no modo econômico, 70, pisei fundo, já desenvolveu bem, me jogou para trás, foi até o 100, eu quero ver onde ele vai fazer a troca, 5.500 rotações para ele poder fazer então essa troca de marcha, e isso no modo econômico. Legal é que no modo econômico ainda assim ele faz a simulação das marchas. Eu vou passar aqui para o modo esportivo, exatamente para a gente já poder comparar, né, do econômico para o esportivo. Ele tem um modo normal no meio do caminho, mas ainda assim eu vou fazer direto de um para o outro, para a gente poder comparar efetivamente o modo econômico com o modo mais esportivo. 70 km por hora, espaço, apertei tudo. Olha, vamos lá,
Aqui a diferença não foi essencialmente de entrega de potência, eu não notei tanta diferença de entrega de desempenho no modo esporte. Eu acho que no modo econômico ele já entrega tudo. O que ele fez de diferente aqui foi esticar mais a marcha e fazer a simulação da troca mais perto das 6.000 rotações, enquanto que no modo econômico ele fez isso a 5.500 rotações. Então aquela ideia de que o modo esportivo vai te trazer muito mais desempenho não me pareceu tão próxima, né, tão plausível. Olha só, vou fazer outra retomada para a gente simular uma ultrapassagem. Ó, ele entrega, ele acelera rápido, o carro ganha velocidade, o desempenho com o motor turbo é muito eficiente, o carro tem uma entrega né, praticamente instantânea quando a gente está utilizando ele. Mas eu insisto que eu não vi tanta diferença assim do modo esportivo para o modo econômico. Eu acho que a diferença de calibração está mais no sistema do câmbio aqui do que efetivamente na entrega de potência do motor. Desde o modo normal, esse turbo aqui já nos despeja praticamente toda a força do carro. Bom, e quando a gente está andando com o carro em velocidade de cruzeiro, a gente consegue também perceber o seguinte, ó, que os assistentes aqui de manutenção de faixa, eles estão atuando. Então, olha só, tirando quando eu aciono a seta para mudar de pista, aí ele desabilita, mas depois, quando ele está aqui, ó, andando e já percebendo, fazendo a leitura de faixa, eu consigo sentir a força da direção me auxiliando aqui, né, me induzindo a manter o carro na trajetória mais correta. A ressalva que dá para fazer aqui é que ele é muito permissivo quando eu tiro as mãos do volante e intencionalmente, como eu estou agora, permaneço sem as mãos no volante por um bom período de tempo, sem que o carro aqui tenha me dado qualquer alerta de que eu estou dirigindo sem as mãos. Até agora, ó, só agora ele fica piscando ali no painel, a gente até pode aproximar aqui, ó, que agora ele está dando aquele alerta vermelho ali no lado esquerdo e me obrigando a colocar as mãos no volante. Mas ele demora um pouco até me dar esse alerta. Eu acredito que ele tenha sido, o certo seria ele dar um alerta um pouquinho antecipado, mas a gente já viu esse perfil de assistente nos outros carros da Honda. Agora, todos os assistentes do Honda Sensing estão aqui presentes, assistente de frenagem, assistente de manutenção de faixa, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de farol alto também esse carro aqui tem. Então é um kit muito completo que, né, a Honda chama de Honda Sensing e está equipando agora toda a linha do HRV. Antes de encerrar o percurso na estrada, é bom a gente falar sobre o consumo, e aí eu tenho aqui duas médias. A média A, que está em 10,7 km com litro, não mudou muito, até porque a gente rodou pouco tempo só dentro da cidade, né? A gente rodou 20 km dentro da cidade e conseguimos chegar a uma média de 13,5 km com litro. Por quê que a gente fez 13,5? Porque a gente pegou aquele congestionamento lá na ida, quando a gente estava fazendo o primeiro trecho. Por isso que ele ficou com essa média aqui mais baixa. Eu esperava até mais, 15 ou 16 km com litro. Então, por isso, vou fazer o seguinte. Vamos simular uma outra média puramente em velocidade constante, aqui 90 a 100 km por hora, rodando no plano. Vamos rodar alguns quilômetros aqui, enquanto a gente ainda tem estrada, para poder fazer a primeira média. Agora sim a gente consegue ver números bem melhores, mas claro, números, né, que seriam os números ideais. 80 km por hora, pé de leve, trecho plano, sem acelerações. Tá lá no painel o consumo médio, vou deixar para vocês verem aqui, a gente pode aproximar ali de novo. Eu tenho ali 20 km com litro, 23 km com litro inclusive. Essa média, né, é uma média, claro, muito otimista e só vai acontecer em condições muito ideais, que é o que a gente está enfrentando agora aqui, justamente porque o carro rodou um pouquinho e rodou nessa condição aqui perfeita, né, de velocidade constante e um trecho plano, sem trânsito. Mas a gente pode perceber o seguinte, que esse carro é efetivamente econômico, é bem plausível que o proprietário consiga rodar na estrada com médias de 17, 18 km com litro, se ele tiver um pé moderado. Eu acho que esse carro tem realmente essa capacidade de alcançar esse tipo de consumo. E quando ele quiser, ele tem mais oferta de desempenho e uma margem maior
de entrega de potência, de torque e de propriamente velocidade, né, do que quando a gente fala do outro Honda com motor 1.5 aspirado. Por óbvio que esse aqui, né, empolga mais, sobra mais motor e tem mais condição, né, de levar o carro cheio, rodar com todas, né, com as pessoas, com o carro completo, com bagagem, enfim. Enquanto que no outro 1.5 aspirado ele já vai estar com uma margem mais apertada, aqui ele vai ter mais fôlego, vai ter uma entrega de desempenho maior. O outro é ruim? Sigo com a mesma opinião do vídeo anterior, que o motor 1.5 basta, atende, é suficiente para manter uma tocada familiar, quando o motorista precisar viajar ele vai entregar, enfim. Agora, tem muita gente que reclamou no outro vídeo, que diz que o 1.5 anda pouco, enfim. Eu acredito que para essas pessoas que vão sentir essa falta, óbvio, nem pensem em comprar o 1.5, já parte direto para o HR-V com motor turbo, exatamente para poder ter essa entrega maior de desempenho. A gente vai para a conclusão agora. Primeira coisa que o fato da gente estar dirigindo um carro japonês sempre é algo que nos instiga uma situação bastante tranquila de, primeiro, manutenção e, segundo, de uma confiabilidade mecânica. Porque ainda que a gente esteja falando de um motor 1.5 turbo com tecnologias um pouco mais avançadas, a gente tem aqui aquela confiabilidade da Honda que a gente já espera que esse tipo de carro aqui vai ter. Bom, se a gente percebeu tanta diferença assim de um motor 1.5 turbo para um motor 1.5 aspirado, eu diria irracionalmente que não. Eu até esperava um pouco mais desse motor turbo. É claro que quem quer mais desempenho, por óbvio, vai se encontrar muito com este Honda. E especialmente quem procura por um carro para ficar por bastante tempo, quem quer aquele carro maior, mas para permanecer por 6, 7, 8, até 10 anos, como muitos donos de Honda costumam fazer, encontra nesse carro sim um modelo que não vai dar dor de cabeça. E agora com desenho muito mais atualizado, em sintonia com novas tecnologias. A mídia ainda deixa um pouco a desejar, mas esse problema eu acho que quando o ZR-V vier para o nosso teste, a gente já não vai mais falar sobre ele. Gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Assiste também o teste com o outro Honda HR-V na versão EXL com motor 1.5 aspirado. Tchau e até um próximo. Tudo bem, amigos. Espero que tenham gostado deste vídeo e das informações que nós prestamos através do nosso colega Guilherme Roquette sobre este Honda HR-V Touring, turbo inclusive, como vocês viram. E se vocês ainda não se inscreveram no canal, gostaram, comentem este vídeo, compartilhem com seus amigos, se inscrevam e deixem um like, porque o like faz com que a Google nos proporcione progredir na divulgação das nossas matérias, dos nossos vídeos. Então, não se esqueça disso, tá? O like e depois também o sininho, para que vocês sempre sejam avisados quando nós postarmos novos vídeos aqui no canal do Veículos Velocidade. Até a próxima!